Olá, meu amigo, olá, minha amiga, ligado e ligada aqui no nosso canal do NEP Honório Abreu, o nosso canal de acolhimento, o nosso canal de estudo, o nosso canal onde todas as segundas-feiras nós continuamos meditando em torno de O Livro dos Espíritos, agradecendo a todos os irmãos e a todas as irmãs que nos auxiliam sobremaneira a já sermos mais de 1.200 corações conectados em torno de uma boa ideia. Agradecendo especialmente a Rosa Maria, lá de Teresina, Piauí, a Margarete, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, a Cista, de Praia Grande, São Paulo, Pedro Eduardo, lá de Frutal, o Hamilton, aqui de Patos de Minas, a Gladys Ferreira, de Machado, Minas Gerais, o Flávio Martins, e a todos aqueles e a todas aquelas que continuam curtindo, comentando e compartilhando esse nosso canal, esse nosso estudo. Lembrando, os nossos estudos são diários. Sem vocês, essa família não existiria. Muito, mas muito obrigado mesmo. Como eu sempre falo, um pouquinho de paciência. Logo após a nossa vinheta, leitura, reflexões, comentários, meditações, ponderações em torno de O Livro dos Espíritos. Pois bem, nós continuamos a analisar a escala espírita. Começaremos hoje a segunda ordem, a dos bons espíritos, mas é interessante que recapitulemos pelo menos um pouco do que vimos na terceira ordem. E se você, meu irmão, se você, minha irmã, aporta o seu coração conosco no dia de hoje, não se esqueça de conferir os vídeos anteriores, porque é bem importante para o estudo. A terceira ordem dos espíritos imperfeitos tem como características gerais a predominância da matéria. O espírito, o caráter moral, ainda é tímido, por isso que nós falamos predominância da matéria sobre os assuntos do espírito. Há uma propensão ao mal, à ignorância, ao orgulho, a egoísmo e ao desenvolvimento desenfreado de todas as paixões que são consequências advindas dessa propensão ao mal. Lembrando que o mal não é uma criação divina. O universo ele é regido por uma lei de bem e de amor. Quando nós outros, individualidades desencaminhadas pelas paixões desenfreadas, quando nós desrespeitamos essa legislação maior de bem e de amor, e quando nós somos reincidentes nesse desrespeito, nós damos origem ao mal, sendo necessário, então, os resgates muitas vezes dolorosos. Pois bem, a terceira ordem ela é dividida na 10ª classe, a classe dos espíritos impuros, 9ª classe, espíritos levianos, 8ª classe, espíritos pseudo-sábios, 7ª classe, a classe dos espíritos neutros, que nós chegamos aqui à conclusão que a grande maioria dos espíritos que pertencem ao planeta Terra localizar-se-ia na questão da neutralidade. Afinal, quando os bons são tímidos, ou pelo menos os que querem ser bons são tímidos, o mal prepondera. E a 6ª classe, a última classe dessa terceira ordem de espíritos imperfeitos, dos espíritos batedores e perturbadores. Pois bem, segunda ordem, a dos bons espíritos. Quais são as características gerais dos espíritos que estão alocados nessa ordem? Lembrando que a classificação aqui ela não é taxativa, ela não tem caráter terminal, ela é didática. Ela é para facilitar o estudo e principalmente a identificação de irmãos que se comunicam nas reuniões mediúnicas. Caracteres gerais da segunda ordem. Predominância do espírito sobre a matéria. A primeira diferença. Qual que era o caractere geral da terceira ordem dos espíritos imperfeitos? Predominância da matéria sobre o espírito. Na segunda ordem, inversão positiva, predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Terceira ordem, propensão ao mal. Segunda ordem, desejo do bem.
Suas qualidades e seu poder em fazer o bem estão relacionados com o adiantamento que alcançaram, não apenas intelectual, há uma reflexão no coração, há uma evolução moral. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais avançados, e olha que bonito, os mais avançados reúnem o saber, as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo sua categoria, os traços da existência corpórea, seja na forma da linguagem, seja nos seus hábitos, onde se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Então, ainda há certos padrões evolutivos a serem conquistados. Por isso que esses espíritos não estão aqui colocados na primeira ordem, na ordem dos espíritos puros, mas já são espíritos profundamente avançados nas questões morais, aliando intelecto à sabedoria, à aplicabilidade do amor. Os espíritos de terceira ordem, como conversamos, não têm compreensão de Deus. Esses espíritos compreendem Deus e o infinito e já desfrutam da felicidade dos bons. São venturosos pelo bem que fazem e pelo mal que impedem de ser feito. O amor que os une é para eles fonte de inefável bondade, que não se altera nem pela inveja, nem pelo remorso, nem por qualquer das más paixões que fazem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todavia, todos ainda têm provas a suportar até que alcancem a perfeição absoluta. Vamos citar aqui alguns exemplos. Alcione Villamil, Quinto Varro, exemplos maravilhosos e muitos outros que estão ali na obra, nos romances históricos narrados por Emmanuel e psicografados por Francisco Cândido Xavier. Podemos citar aqui também Joana de Cusa, por que não dizer? Localizamos Joana de Cusa, está na obra Boa Nova, localizamos Joana de Cusa entre esses espíritos de segunda ordem, apenas para exemplificarmos, até porque não nos cabe aqui essa questão de ficarmos olhando e dizendo esse espírito é de terceira, esse espírito é de segunda ordem. O nosso coração sabe. Aqueles que representam e insuflam esses pensamentos no mundo ao nosso redor e no nosso mundo íntimo. Inclusive é uma coisa interessante. Deixa aqui para nós nos comentários espíritos que insuflam nos vossos corações esse sentimento de bem, de verdade e de amor e que podem ser considerados espíritos de segunda ordem. Continuará. Como espíritos suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem a vida daqueles que se mostram dignos e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos naqueles que não se comprazem em suportá-la. É interessante porque quando nós nos lembramos aqui dos espíritos de terceira ordem, nós percebemos o campo diametralmente oposto dessa questão. Como espíritos suscitam bons pensamentos, os de terceira ordem nem sempre. Desviam os homens do caminho do mal. A gente viu principalmente nos espíritos imperfeitos, na 10ª classe, nos espíritos impuros, que são os grandes flagelos da humanidade quando encarnados, que eles gostam de movimentar as coletividades, compostas logicamente pelas individualidades, para um abismo de miséria, de dor e de erro. Protegem a vida daqueles que se mostram dignos e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos naqueles que não se comprazem em suportá-la. Ou seja, se eu quiser, o espírito imperfeito, porque logicamente eu também estou aí na ordem, eu estou nessa terceira ordem dos espíritos imperfeitos, dentro daquela questão de pseudo-sábio, dentro daquela questão de neutralidade. Mas se eu quiser, se eu permitir, melhor dizendo, os espíritos imperfeitos que se afinizam comigo,
eles encontrarão uma forte barreira, uma forte resistência nos bons espíritos que estão sempre me ajudando. Basta eu querer. Tem um questionamento que nós veremos mais para frente em O Livro dos Espíritos, onde Kardec indagará da espiritualidade se nós conseguiríamos nos livrar das nossas imperfeições, quedas e vícios. E a espiritualidade responderá: olha, seria muito mais fácil do que imaginais, muito mais fácil do que imaginais. Um movimento muito simples conseguiria livrar-vos dos pensamentos, das mazelas, dos vícios de toda a ordem. Basta a gente querer. O problema é que às vezes a gente não quer, né? O Chico tem uma anedota interessantíssima quando ele nos fala que a tentação é um cachorro muito bravo correndo atrás de nós. O problema é que nós estamos loucos de vontade que esse cachorro, que essa fera nos alcance. Quando encarnados, são bons e benevolentes para com os semelhantes. Não os move nem o orgulho, nem o egoísmo, nem a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. Eu vou falar, sem medo de errar, que espírito encarnado, aliás, quais espíritos encarnados muito próximos de nós podemos aqui lembrar como exemplos dessa segunda ordem. E que desencarnaram, por que não dizer recentemente. Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco. A esta ordem pertencem os espíritos designados pelas crenças vulgares sob o nome de gênios bons, gênios protetores, espíritos do bem. Nas épocas de superstições e ignorância, transformaram-nos em divindades benfazejas. Então aqui, essas são as características gerais dos espíritos, da segunda ordem dos bons espíritos. Nós teremos aqui 4 classes estudadas: espíritos benevolentes, espíritos sábios, espíritos de sabedoria, espíritos superiores. Nós, logicamente, observaremos tudo isso no decorrer das próximas semanas. Gostou? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E como sempre encerramos, até o nosso próximo encontro.